Sim, ó Deus e Pai eterno, estamos na Tua presença, Pai. O Senhor é grande, é poderoso, e o Seu poder está neste lugar para operar, para fazer maravilhas extraordinárias. Então entra com providência, toca no Teu povo, Pai. Liberta cada um que está clamando, trazendo, meu Deus, a salvação, a transformação. Pai, não nos permita caminhar em direção ao caminho mau, o caminho errado, em direção à perdição, mas que possamos nos voltar para o Senhor e assim sermos libertos, transformados, sendo cheios do Teu poder e da Tua salvação. Diga: Senhor Jesus, eu entro na Tua presença e tomo posse do meu milagre. Diga: fala comigo, Deus, para que eu possa ser abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 43. As irmãs vieram ontem no encontro de mulheres? Não. Teve encontro lá. A bebê ali está dizendo que veio. Foi bênção, né? Glória a Deus. Mês que vem tem de novo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Começando mais um mês, hein? Setembro está aí, daqui a pouco outubro, novembro, daqui a pouco Papai Noel está pela rua aí, né? Aí ele toma a carteira de todo mundo, vai embora, só aparece novembro do ano que vem, né? E toma mesmo, né, irmãos? Quando ele chega, né? Terrível. Glória a Deus, vamos entrar na palavra. Olha o que diz em Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares o quê? Áridos. Áridos é estéril, improdutivo. Árido é algo que não tem ali, é áspero, que não produz nada. Amém? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que o demônio ele gosta de lugares assim, estéreis, algo que não traz resultados. Então diz que o espírito, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Só que ele diz que ele não encontra. Amém? Ele não encontra lugar ali para ele. Só que se a Bíblia diz que o espírito imundo sai do homem, então é porque muitos homens possuem, muitos homens permitem, muitos homens, algumas vezes ali, se permitem ser ali invadidos por espírito imundo. Só que quando você fala para alguém que tem um espírito imundo na vida da pessoa, ela não aceita, ela não permite, ela fica chateada. Ela fica revoltada. Claro, você não quer nunca dizer que tem um demônio na tua vida. Você nunca quer ter um espírito maligno na tua vida. Não é verdade? Você não quer ter um demônio, um espírito imundo, um traidor guiando a tua vida. Só que a realidade é que a Bíblia diz que ele sai do homem. Se ele sai do homem, é porque ele estava dentro dele. Amém? E quando esse demônio está dentro da pessoa, provavelmente vai acontecer o que aconteceu numa das passagens bíblicas. Aquele gadareno, por exemplo, ele tinha uma legião dentro dele. Ele fazia a morada dele nos sepulcros. A Bíblia diz que ele se cortava, andava errante, sem direção. Uma pessoa, quando um demônio está agindo na vida dela, ela não tem direção, ela não sabe um caminho, ela não tem o que fazer, ela fica perdida. Infelizmente é assim. Só que a Bíblia diz que ele sai. E como é que ele sai? Quando você vai à presença de Deus. Quando você vai buscar a Jesus, você traz Jesus para a tua vida. Quando a palavra entra no teu coração, quando você dá louvor a Deus, quando você entra num combate espiritual, esse demônio bate em retirada, ele sai. Só que quando ele sai, a Bíblia diz que ele vai procurar então esses lugares. E quando ele não encontra, a primeira coisa que vem
na cabeça desse espírito maligno é de voltar para o lugar de onde ele saiu. Então uma coisa é importante você entender, o demônio que um dia sai, o mal que um dia saiu, ele sempre vai voltar-se para aquela pessoa da qual um dia ele teve que abandonar. Ele teve que bater em retirada. Então quando você vê uma pessoa doente, que ela é curada, ela é liberta, essa pessoa, ela nunca mais na vida dela, ela pode vacilar com o inimigo, porque ele vai tentar voltar, ele vai tentar entrar ali de novo. E como que ele vai entrar? Eu não sei, às vezes ele entra por causa de uma mágoa, por causa de uma brecha, de um caminho mau, um caminho errado. Só que quando ele volta, a Bíblia diz que ele busca repouso e não encontra, então diz o quê? Ó? Vamos aguardar ali. Então diz, voltarei para onde? Como é que ele chama? O lugar que ele é expulso, ele chama do quê? Você vê como é que ele é ousado? Ele fala, eu vou voltar para a minha. Mas você não é mais casa de demônio. Eu não sou mais casa de demônio. Aquela pessoa que foi liberta não é mais casa de demônio. Mas esses espíritos, ele tem uma mania de achar que aquilo lá é dele. Então ele vai querer voltar. E aí eu fico pensando, quando um cidadão termina um relacionamento, aqueles relacionamentos tóxicos, né? Aqueles relacionamentos bem abusivos, que é conturbado, e um não aceita o fim dele porque não estava certo, às vezes coisa errada. O ex-namorado, a ex-namorado, não sei lá como é, ele sempre sabe exatamente o que falar. Sabe ou não sabe? Sabe as palavrinhas que dizer, sabe como deixar a pessoa feliz, sabe o que precisa para agradar. É verdade, não é? Agora imagina o demônio que está a vida toda, né? Desde que foi lançado para a terra, observando o homem. Então o demônio, ele conhece os nossos passos. Quando ele esteve na vida de alguém um período de tempo, ele sabe exatamente como que ele vai provocar dentro de você uma mágoa. Ele sabe. Ele sabe quem ele precisa de cutucar, que ele pode cutucar ali, e ele fala, não é que eu cutucar através daquela pessoa ali, essa pessoa vai abrir um portal para mim entrar. E aí ele vem com a cambada dele. Não é verdade? O demônio, ele conhece exatamente as fraquezas. Por isso que uma pessoa mudada, transformada, liberta, ela tem que fechar a porta de uma forma da vida dela que nunca mais o demônio consiga achar uma brecha, um caminho sequer para a vida dela. E às vezes nós damos esse vacilo. Então ele está dizendo ali, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a Bíblia diz que ele acha ela como? Como é que ele encontra a igreja? Desocupada, varrida e o quê? Adornada é essas coisas. Você pega um jardim adornado, você coloca umas flores ali, e não é? E deixa o ambiente aconchegante para ele. Adornar é quando você coloca coisas. Varrida é porque está limpo, é como Deus faz. Quando você vai à presença dele, e o inimigo tem que bater em retirada, você fica varrido. É arrancado tudo que havia ali. Sai o demônio da doença, do vício, do mal-estar, da opressão. Eles vão embora. Só que aí que a pessoa, ela tem que ser inteligente, ela precisa preencher o coração. Mas com o que ela vai preencher o coração para a casa não ficar desocupada? Ela tem que colocar dentro dela, igreja, o Espírito Santo de Deus. Quando ela tem o Espírito Santo, o inimigo não consegue entrar ali. Por isso que é tão importante uma pessoa que ela vai ao domingo na igreja clamar a Deus. Por isso é tão importante quando você está na presença de Deus ali, buscando a presença dele. Você já sentiu falta quando você falta um domingo? Fica uma sensação diferente, porque ele não se alimentou dentro de você. O espírito está vazio. Mas quando você busca a Deus, a sensação é diferente, porque você está cheio da presença de Deus. Uma pessoa, se ela entendesse o que o demônio faz, ela nunca mais deixaria a casa que eu digo, o coração dela, o espírito dela, desocupado. Ela ia procurar o Espírito Santo em todo o tempo. Ele ia dizer, Espírito Santo habita em mim, faz morada em mim. Para quê? Para que quando o inimigo pensar em retornar,
jamais ele consiga espaço. Amém, igreja? E aí um pouquinho mais à frente, ele diz assim, ó. E então vai e leva consigo quantos? Outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Mas por que os atos dele ficam pior, pastor? Porque antes tinha um demônio, agora tem 8. Conseguiu entender? Um estrago que um demônio faz é terrível. O estrago que um demônio faz, ele é terrível. Se você pegar ali, a Bíblia diz que tinha um espírito surdo e mudo num jovem. Esse espírito fazia esse jovem cair no chão e ele estribuchava, diz a Bíblia, se jogava na água, se jogava no fogo ali, se machucava todo. Quantas vezes um demônio da epilepsia não pega alguém no meio da rua? A pessoa cai ali, desmaia, se machuca. Às vezes se engasga com a prótese. Outras vezes ali você vê essa pessoa não consegue trabalhar, não consegue viver uma vida normal por causa de um demônio. Agora você imagina quando tem 7 demônios junto com aquele ali. Como é que fica a vida dessa pessoa, igreja? Fica terrível. Fica ou não fica? Se um demônio fazia o estrago, imagina 7. A Bíblia diz que um faz correr 1000, 2 faz correr 10.000. Quando tem uma criança sozinha, ele é bagunceirinha, ela faz bagunça. Você junta 8 crianças, você já vê como é que elas bagunçam. Dá até desespero de pensar, não é assim? Agora imagine então falando de demônios. Agora não estou falando de criança que são inocentes, que está assim brincando. Estou me referindo a espíritos. Se um é mau, imagina ter 8. Mas vamos imaginar que aqueles 8 saem. Amém? Cada um arruma mais um, vem quanto? Quanto que é 8 vezes 7? Vocês são bons de conta? Quanto? Não é 56? É isso? Mais 8 que já tinha? 64. É isso? Pastor, é demônio pra caramba. Mas vamos imaginar então que aqueles 64 sai de novo. E a pessoa, por um milagre, ela consegue voltar na igreja e se libertar. Vezes 7, você até perdeu as contas, não foi? O demônio, ele é mau, vai se multiplicando. É igual piolho. Já teve piolho? Piolho é terrível, né, irmão? Tem uns que pegam aquilo lá que é impressionante, né? Tem uns que já não pegam. Mas é assim com o demônio. Quando é a pulga que pega num animalzinho, se multiplica de uma maneira terrível. Mas onde que eu quero chegar com isso? Uma pessoa que ela é liberta, ela nunca mais pode dar lugar para o demônio. Pastor, mas como é que eu vou tirar esse bicho da minha vida? O demônio só sai de 3 maneiras. A primeira forma que você vê um demônio ser expulso na história da Bíblia, aconteceu com Davi. Davi tocava a harpinha dele, não era? E o espírito que estava em Saul fazia o quê? Se afastava. Então a gente sabe que o louvor liberta. Uma das coisas que faz esses demônios bater em retirada da vida de alguém é quando essa pessoa está ouvindo louvores a Deus. Olha a importância de você ouvir louvores. Ô pastor, e quando a gente ouve aquelas músicas do mundo? Se o louvor é capaz de expulsar um demônio, dependendo da música, é capaz de trazer demônio. Sim ou não? Se o som de um louvor é capaz de libertar, então através de um som é capaz de trazer. Inclusive tem lugar que você vai por aí, você diz no passado, quem se converteu não vai, né, irmãos? Quem é de Jesus não vai. Eles começam a invocar fazendo o quê? Tocando, não é? Bate os ritmos ali, os bichos já começam a chegar. Não é assim que vem? Você está vendo a importância de saber o que você ouve? Pastor, eu estou ouvindo música que não é muito agradável, não é bom. Cuidado, você pode estar atraindo realmente algum espírito para a tua vida. Mas o louvor é uma das formas a qual o demônio ele bate em retirada, ele sai. Amém, igreja? Ele saiu, preenche o coração com a presença do Espírito Santo. Busca ele. Pastor, qual é a outra forma que o demônio acaba saindo? A Bíblia fala da segunda forma, lá em livro de Lucas 4:35.
Lucas 4:35. A Bíblia diz assim, ó. A segunda é oração, tá bom, igreja? Impondo as mãos, orando, repreendendo. O que ele diz lá? E Jesus repreendendo, ou dizendo, disse o que é o demônio? Cala-te e sai dele. E o demônio fez o quê? Lançando por terra no meio do povo, o que ele fez? Saiu dele, sem lhe fazer o quê? Então, a segunda forma que você vê, aconteceu com Jesus. Jesus passou por toda a Galileia, Samaria, por todo lugar que Jesus passou, a Bíblia diz que ele libertou pessoas oprimidas pelo diabo. E como que Jesus fazia isso? Na oração repreendia ele, mandava ele bater em retirada, ordenava que ele saísse e esses demônios saíam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, se quando nós repreendemos e mandamos sair em nome de Jesus, talvez quando a pessoa ela comece a invocar muito ele, pode ser que ele entre dessa forma também. Sim ou não? Se está vazio, está varrido, está adornado, está pronto para receber visita. É assim às vezes? Tem casos que está pronto para receber visita. Você vai no hotel, está varrido, está adornado, tem as coisinhas ali para ficar aconchegante, não é assim? Está vazio. Ele pode receber um hóspede. Tem gente que ele recebe o mal através de coisas que ele vai invocando, palavras que saem da boca dele que não deveria, não é verdade? Tem gente que chama coisas ruins o dia todo. Você não tem que ter medo de falar demônio, frase, de chamar o Espírito pelo nome dele, Satanás, mandar sair. Você pode mandar sair, tem que mandar sair. Só que tem gente que ela pragueja tudo. Tudo que ela fala é de uma maneira negativa, ruim. Talvez é a brecha que muitos estão dando para o demônio voltar. E a terceira forma que o demônio sai, está lá em João 15:3. Evangelho de João 15:3. Você está em Lucas, João, capítulo 15, versículo 3. São as três formas que você vai achar dentro da Bíblia. Não existe outra para o demônio sair. Amém, igreja? Agora entenda, quando ele sair, ele vai querer voltar. Pastor, qual que é a terceira maneira que nós fazemos o demônio sair? A Bíblia diz o que? Vós já estáis limpos pela que vos tenho. Alguém que vive a vida dele na palavra, Satanás não aguenta. Ele tem que bater em retirada. Amém? Ele tem que bater em retirada. Pastor, mas o jejum e oração? O jejum e oração é o mesmo. Quando você está se consagrando, orando, você repreende, ele vai embora. Então só tem essas três formas. A oração, a palavra e o louvor. Amém, igreja? Muitas vezes no louvor ele não vai sair. Então ele vai sair através do quê? Da palavra. Se não saiu na palavra, ele vai ter que sair na oração. Agora não adianta, igreja, você expulsar, mandar sair, e o coração ficar ali abandonado. A pessoa está vazia. Por isso tanta gente hoje está desviada, por isso tanta gente hoje está pegando caminhos errados. Ela não percebe, mas ela não preencheu, ela não edificou o coração dela. O demônio consegue olhar para ela e ver sempre um espacinho vazio. E aí ele vem com aqueles 7 demônios. Pastor, mas como é que entra os 7? Já vem e chega ali? É fácil. Às vezes uma contenda, você discute com alguém, o Espírito Santo, quando você discute, ele toca no teu coração. Ele fala para você que você está errado, ele mostra para você. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, não é isso que ele faz? Uma pessoa, quando ela está cheia da presença de Deus, ela comete um passo errado, ela começa a se sentir incomodada. E ela tem a necessidade de consertar aquilo. Uma pessoa vazia, não. Uma pessoa vazia, ela fala assim, não, eu estou certo e pronto. É diferente, não é verdade? E às vezes não pede perdão, não. Já viu gente que não pede perdão por nada? A pessoa humilha, pisa, xinga, contende. Você fala para ela, você está errado. A vida é minha, cuida da tua vida. Não é? Não muda, por quê? Não tem nada dentro dela que é capaz de convencer essa pessoa do pecado. Então aquele louvor que libertou foi em vão. Aquela palavra que libertou foi em vão. Então aquela oração que foi feita, se ela não preencher o coração dela, vai ser em vão. Não é que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela vai virar santa.
mas ela é convencida do pecado. Então ela entende que aquilo é errado. E ele toca no coração dela, ela muda. Ela volta atrás. Ela fala, me desculpa, realmente eu estou errado. Quando não tem, o coração é duro. Não, eu estou certo, eu sou assim, eu sou desse jeito, você sabe que eu sou desse jeito. Nosso jeito não presta, irmão. Por isso que a gente se converte. É verdade, não é? Você tem um Deus transcendente, que Ele faz você mudar o tempo todo. Amém? Deus, Ele está em todas as partes e faz você estar sempre mudando. Pastor, Deus me chamou no erro, mas Ele não aceita que você continue no erro, Ele quer que você mude. Pastor, mas Deus me aceitou do jeito que eu estava. Mas esse Deus, quando Ele te aceitou, Ele começou a te moldar. Não é verdade? Quando Jeremias vai à casa do oleiro lá, não ficava bom o vaso, o que ele falou que faz? Ele quebra e faz de novo. Então Deus está sempre mudando a tua vida, sempre transformando. Então não importa como você chega, mas você tem que ir mudando, preenchendo o teu coração. Tem que ir trazendo ali a presença do Espírito Santo, para que você possa cada dia fechar todas as brechas, para que Ele não retorne na tua vida. Diga graças a Deus. Volta lá, Mateus 12, 44. Então o demônio faz o quê, irmãos? 44 diz lá, então diz, voltarei para a minha... Quando ele chega lá, você já trocou as chaves, agora mora Jesus aqui, o Espírito Santo está ali dentro. Será que ele tem como entrar? Sim ou não? Quando o diabo olhar para a tua vida, ele vê que você está cheio do Espírito Santo, ele fala, aqui a casa caiu. Você quebrou aquela casinha que havia para ele morar. Agora ele não entra mais. Pastor, ele vai para onde? Ele vai ter que procurar um outro lugar. Não é verdade? Claro que ele vai achar. Tem sempre algum lugar por aí que... E aí tem uns que dá até lugar, não é verdade? Mas na sua vida não. Por quê? Porque quando ele voltar, ele não vai achar ela vazia, ela não vai estar varrida e não vai estar adornada. Ao contrário, essa casa vai estar edificada, não decorada. Amém, igreja? Não colocando ali coisinhas. Tem muita gente que está embelezado, está adornado realmente. Você olha para ele, não tem estrutura, é só casca. Não é verdade? Já viu quando vão vender uma casa? A pessoa põe todas as coisas bonitinho. Eu vi outro dia uma fachada, tem uma cidade que ela tem assim, eles falam que é aquela casa de fachadas, né? Ela não tem a casa. Eles criaram uma parede, parecendo um sobrado bonito, mas é só aquela parede de frente. Então não tem aonde ir por ela. Do outro lado tem uma linha de trem. Então eles fizeram aquela fachada para quando você passa na rua, a rua está bonito. Então quem passa ali fala, nossa, que casa bonita. Mas aquela casa está sempre daquele mesmo jeito. Ela não é uma casa de verdade. Ela só é uma fachada para embelezar aquela rua. Não podemos ser ali um crente só de fachada. Ao contrário, nós temos que trazer um verdadeiro morador para agir dentro de nós. Então, quando ele voltar, não cabe mais ele, não cabe mais os demônios que estão com ele, porque Jesus já está habitando na tua vida. Diga graças a Deus.